Como o Padre Antônio já disse no início da missa, hoje nós celebramos a festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão. Essa basílica em Roma é uma grande igreja, que é uma das mais antigas da cristandade. Ela remonta ao século IV, então tem 1600 anos. E ela foi construída sobre as ruínas de um antigo quartel da guarda romana que protegia os imperadores romanos. E o Papa fez dela a sua catedral. Por isso ela é a Catedral de Roma. Ela está fora dos muros do Vaticano, está dentro da cidade de Roma, e por isso ela é chamada de a mãe de todas as igrejas, como o próprio Padre Antônio já havia dito no início. E quando a igreja celebra essa dedicação dessa basílica, dessa grande igreja que é a Catedral de Roma e que é a Catedral do Papa, a igreja quer nos fazer refletir sobre a importância do templo. O que é o templo? É o espaço físico dedicado ao culto a Deus. No caso do catolicismo, nós temos vários tipos de templo, de acordo com a sua importância e o seu tamanho. Basílica é um tipo de templo católico. E o que é que se faz num templo? O templo é o espaço do encontro do povo com seu Deus. No Antigo Testamento, o templo de Jerusalém era considerado o espaço da morada de Deus. E o povo ia ao templo para dialogar com Deus, para se encontrar com Deus, se encontrando com os irmãos. Por isso, o templo, nós católicos usamos pouco essa palavra templo, né? Nós utilizamos igreja com I minúsculo para diferenciar de igreja com I maiúsculo, que é a comunidade fundada por Jesus. Mas o templo é o espaço físico que no cristianismo, que no catolicismo é o espaço privilegiado do encontro da comunidade com Deus através dos irmãos. Nós vimos para o templo, e nós estamos dentro de um templo físico, um templo de pedra e tijolo, que remete a um templo ainda mais importante, como nós vemos no Evangelho. O templo físico, seja uma basílica, seja uma simples construção como a nossa na paróquia São José, é sempre um espaço de comunicação da vida. Nós vimos na primeira leitura o profeta Ezequiel fazendo uma descrição do templo de Jerusalém como fonte de vida. E o templo é um espaço físico que é dedicado, que é consagrado para isso, para o culto divino. No catolicismo, o templo, seja ele simples como o nosso, seja ele maravilhosamente construído, como a Basílica de São Pedro em Roma, no Vaticano, como a Basílica de São João de Latrão, que é a Catedral do Papa, elas servem a mesma função: ser espaço de comunicação da vida, através do encontro das pessoas consigo mesmas na comunidade e da própria comunidade com Deus. Mas esse espaço físico que é necessário à nossa vida de fé, a igreja de tijolo e de pedra, ele vai remeter a um espaço ainda mais privilegiado que nós vemos no Evangelho. O espaço do templo vivo, que é o corpo de cada ser humano. Porque Jesus transformou o templo de pedra em um templo vivo. Ele fez do corpo dele o templo, ou seja, a morada do próprio Deus. E nós sabemos que pelo batismo nós nos tornamos templos do Espírito Santo, como nos ensina Paulo. E por isso, nesse dia de hoje, nós devemos refletir sobre a importância do cuidado que nós devemos ter com nossos templos. Fazer dos nossos templos um espaço de comunicação da vida, um espaço onde nós possamos prestar o nosso culto a Deus, celebrar as nossas liturgias. E a partir daí, nós reconhecermos no corpo
do outro e no nosso próprio corpo o templo privilegiado, espaço privilegiado da morada de Deus. Isso tem toda uma consequência no nosso dia a dia. Então hoje nós celebrando essa dedicação da Basílica de São João de Latrão, para nós hoje é um dia emocionante, porque junto com essa festa da dedicação da Basílica, do reconhecimento da importância do templo físico, que é o espaço de nós nos encontrarmos com nossos irmãos e com Deus, de reconhecer o espaço de celebração litúrgico, nós hoje na Paróquia São José, nós experimentamos esse evento do último parto, do parto definitivo do nosso querido e amado Padre João Batista, que nesse dia de hoje foi para junto do Pai na eternidade, foi morar no templo definitivo da Jerusalém Celeste, usando a linguagem da Bíblia. E olha que interessante, o templo tem tudo a ver com o padre, porque é no templo físico, que o padre exerce a sua função de comunicar a vida para a comunidade. No caso do catolicismo, da nossa religião, o templo físico é o espaço privilegiado onde o padre, através da celebração da Eucaristia, ele comunica a vida para a comunidade. E nós estamos dentro do templo físico, onde durante quase 30 anos o Padre João Batista fez isso. Durante quase 30 anos ele presidiu a Eucaristia nesse templo que nós estamos agora, comunicando vida para todos nós. E assim ele se tornou parte da vida de cada um de nós que o conheceu, que com ele trabalhou. E nós também nos tornamos parte da vida dele. E hoje, nesse dia da dedicação da Basílica de São João de Latrão, ele deixa os templos físicos da terra para entrar no templo definitivo, que é a vida junto de Deus. E nós da Paróquia São José hoje, apesar de estarmos saudosos do Padre João Batista, de estarmos de certa forma tristes, eventualmente nós vamos derramar algumas lágrimas, mas nós também hoje devemos estar alegres, porque o Padre João Batista foi chamado por Deus para uma missão que ele cumpriu com a doação da vida dele, e por isso nós devemos agradecer a Deus pelo dom da vida dele, pelo dom do chamado que ele recebeu para ser padre e dentro dos templos comunicar a vida para o povo de Deus, e agradecer ao próprio Padre João Batista por ele ter acolhido essa vida, ter compartilhado a vida dele conosco, por ele ter aceito o chamado, a vocação de ser padre e ter exercido essa missão de forma tão grandiosa e de forma tão generosa, a ponto de fazer com que cada um de nós que o conheceu certamente nunca deixará de lembrar dele. Nós então estamos entrando nesta noite em que nós vamos nos alegrar pelo dom da vida dele, embora com aquele aperto no coração, sabendo que ele, ao longo dos seus 92 anos, viveu a vida e viveu a vida bem vivida. Que o exemplo de dedicação dele, de fazer do templo físico um espaço de comunicação da vida para todos nós, possa inspirar cada um de nós a fazer o mesmo dentro da nossa realidade particular. Seja enquanto pai, mãe de família, seja enquanto padre, seja enquanto diácono, seja onde quer que nós estejamos, seja o que é que nós estejamos fazendo. Por isso, esse 9 de novembro para nós é importante.
E o interessante é que ele deixa essa vida para entrar na eternidade 2 dias depois que ele completou 67 anos de ordenação presbiteral. Anteontem, domingo, ele fez 67 anos que ele foi ordenado padre. E daqui a alguns dias, a paróquia na qual ele passou a maior parte da sua vida, que é a paróquia São José, vai completar 60 anos. Então, para nós que estamos aqui nessa paróquia hoje, esse é um dia inesquecível. Nós nos lembraremos dele para sempre, por todos os dias de nossas vidas. E nos lembramos também das outras pessoas que fazem parte da nossa vida. Entre tantas pessoas queridas e das quais nós nos lembramos, com as quais nós convivemos, justamente no dia de hoje também nós estamos fazendo 1 ano em que nos deixou outra pessoa amada, que é a Cássia, que é a esposa do Romeu, da Escola da Fé. E é exatamente 1 ano nós estávamos aqui nesse momento também, passando por essa mesma experiência, né? De agradecer a Deus pelo dom da vida de uma pessoa que soube acolher o dom da vida e compartilhá-la com os outros. Que nessa noite nós possamos, através da liturgia, nos encontramos com Deus, nos encontramos com os outros, o espaço físico no qual nós repartimos com os outros as coisas bonitas que temos e também as nossas dificuldades. E é isso que nós estamos fazendo agora. Estamos compartilhando a dificuldade de experimentar a ausência de alguém que nós amamos. Mas também estamos repartindo uns com os outros a alegria e a gratidão para com Deus de uma pessoa que é tão importante na nossa vida. Os antigos gregos diziam que tudo era perdoável, menos a ingratidão. Tudo era perdoável, menos a ingratidão. Que na noite de hoje nós possamos dirigir a Deus orações de gratidão pela vida do Padre João Batista, pela vida da Cássia, pela vida de todas as pessoas que nós amamos, que fazem parte dela, da nossa vida, pessoas que nos fazem crescer, pessoas que nos desafiam a dar um passo adiante na nossa vida, nos tornar pessoas melhores. Agradecer por tudo aquilo que Deus nos concede, né? Agradecer pelo Padre João Batista ter passado tantos anos nessa paróquia, e quando ele precisou de ser cuidado, ele foi muito bem cuidado. E aqui nós podemos testemunhar que ele foi muito bem cuidado pelo Padre Antônio Carlos, junto com outras pessoas. Isso é um grande conforto, né? Saber que aquele que durante tantos anos gastou sua vida em nosso favor, quando ele esteve no momento de fragilidade, a comunidade não o abandonou. Então, que nessa noite nós tenhamos consciência de que o nosso templo físico que nos acolhe nesse momento, para repartir uns com os outros as coisas bonitas que nós temos e as dificuldades que nós passamos, que esse templo possa ser valorizado por cada um de nós, e que do templo físico nós possamos passar para o templo vivo que é cada ser humano, sobretudo aquele que está do nosso lado aí em situação de fragilidade, e que nós nunca sejamos ingratos. Isso vale para tudo. Quando eu particularmente olho para trás, metade da minha vida eu passei em contato com o Padre João. Vou fazer 25 anos de diaconato, e foi ele que me acolheu como diácono nessa paróquia. E graças a Deus eu tive a oportunidade de, quando ele ainda estava lúcido, quando ele ainda se lembrava das coisas de forma mais firme, eu tive a oportunidade de expressar isso para ele, expressar minha gratidão para com ele, por tudo aquilo que ele se tornou para cada um de nós. E acredito que cada um que o conheceu deve ter dentro de si esse mesmo sentimento.
de gratidão para com Deus e para com Ele. Então, que nessa noite nós possamos, do templo físico, nós passarmos para a consciência do templo vivo, que é cada um de nós. E que aquelas pessoas que nós amamos, que passaram por nossas vidas, que são importantes para nós, que nós saibamos ser gratos a ela. E eu gostaria de terminar essa fala lembrando aquele grande escritor francês chamado Saint-Exupéry, quando ele diz: aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós, deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. Que quando nós passarmos dessa vida, nós possamos levar um pouco daqueles que nós amamos e deixar também com eles um pouco daquilo que nós somos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.